Santo ao Senhor Jesus. Estava aqui, quando a Lê também falou para mim, eu comecei a escapar, Senhor, o que eu vou, né, falar, né? Mas Deus ele me deu algo, né, mãe, que fala assim, a provisão de Deus no monte do sacrifício, né? Se nós ler lá em Gênesis 11, versículo 27. Glória a Deus. Santo, santo ao Senhor. Amém, amados? Amém. Aqui fala, 11, versículo 27. E essas são a geração de Tera. Tera gerou Abraão, Noá e Arã. Glória a Deus. Arã gerou Ló. E morreu Arã, então seu pai, Tera, e ainda vive na terra do seu nascimento em dos Caldeus. Amém, amados? Amém. Aqui é algo que Deus ele prometeu para Abraão, que é o sacrifício que foi o Isaac, né? E essa palavra ela tenha me dado uma direção, amado, porque antes de Abraão ele ser chamado, né? Abraão ele vivia com a família dele não cria em Deus, ele tinha os deuses dele que ele confiava, né? Ele tinha os deuses dele que ele falava, esse é o Deus que eu vou servir, né? E Deus não, Deus sabia que Abraão era diferente, não era igual o pai, não era igual os irmãos, mas Abraão ele era diferente. Aqui, aí eu estudando um pouquinho, aí fala aqui, ó, no versículo 12, 5, fala assim, ó, glória a Deus. Mais fiel, Senhor, santo, santo tu és. Glória a Deus, santo, santo. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que havia adquirido, e a alma que lhe acrescentaram. Arã saiu para ir à terra de Canaã, vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Imagine, hein, amado? Ó, aqui nós podemos ver que a patriarca podemos ver que Abraão enfrentou por várias aprovações, né? Dificuldade. Abraão precisou partir de sua terra, sair do meio da sua família, né? Aqui é algo que me chama a atenção, que Abraão ele precisou sair da sua família. Quando Deus falou, Abraão, sai da tua parentela, vou te mandar para um lugar onde que eu vou colocar você, né? Que você vai ser próximo, né? Mas Deus nunca falou para Abraão que ele não ia ter prova. Deus nunca falou para Abraão que ele não ia ter prova. E Abraão, ele errou, ele pecou também. Abraão, ele falhou também. Mas Deus teve piedade do Abraão. Glória a Deus. Aqui enfrentou situações complicadas, até mesmo fome Abraão passou, né? Aqui nós podemos ver também levando para a nossa vida também material, financeira. Quanta gente passando por algo na nossa vida. Às vezes é um desemprego, nós passa por situação, né? Às vezes a nossa fé fica lá embaixo. Fala, cadê o nosso Deus agora? Cadê esse Deus que eu sirvo, que eu estou buscando? Cadê? Imagina Abraão falou, opa, Deus mandou eu sair de uma terra para outra para me passar fome, para me passar por essa situação.
Só que a fé de Abraão era tão grande, amado, Aleluia, Jesus. que Abraão ele só deu ouvido a Deus, falou, opa, Deus mandou, eu vou ir. Eu creio, Pai. E olha que Abraão praticamente, amado, vivia com a família dele, a família dele não cria em Deus, né? Mas Abraão, mesmo assim, com a confiança em Deus, ele não olhou para o pai, não olhou para o irmão, não olhou para o parente, mas olhou principalmente para Deus, amado. Aleluia. Esse era o principal para Abraão. Porque Abraão tinha certeza que esse podia dar o que ele estava precisando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, santo, santo. Aleluia, Jesus. E aqui fala no versículo 12 e 10 ainda, amado. Glória a Deus. Será que quando o Egito virem, dirão a esta é a sua mulher? E matar-me-ão, a mim e a ti guardarão a vida. Aqui, olha o erro que Abraão ele cometeu. Né? Abraão podia falar assim, opa, se Deus me tirou de uma terra, se Deus me tirou de um lugar para mim prosperar, para me dar uma grande nação, para que eu vou chegar para o egípcio e falar, ah não, essa não é minha mulher. Ela só é uma parente minha, é minha irmã. Para quê? Abraão podia ter falado assim, não, essa é minha esposa. Porque Deus estava com ele, Deus estava a caminho com ele, Deus estava levando. Algo também que me chamou a atenção, que Deus me veio à cabeça, Sansão. Sansão foi também um homem da promessa de Deus. Só que Sansão ele não seguiu nada que Deus tinha falado para ele. Sansão só pecou, só errou, só falhou com Deus. Né? Só falhou. E algo tremendo que era o Espírito de Deus tocava em Sansão. O Espírito de Deus que dava força para Sansão. Né? E algo para a nossa vida, nós temos o Espírito Santo que nos fortalece, nós temos o Espírito Santo que nos levanta a cada dia, nós temos o Espírito Santo que nos faz, nós temos o que? A confiança. Sansão naquela época era o que? Era um homem grande, era um homem conhecido. E Deus sempre deu a direção para ele, ó, aquilo ali você não pode, aquilo ali você não pode, aquilo ali você não pode. Só que Sansão ele sempre fazia ao contrário. Sansão ele nunca seguia a risca. O que o Senhor queria que o Espírito Santo alertasse. Até chegou num ponto que Sansão falou para a mulher que ele casou, uma mulher que ele estava, para cortar o cabelo. Aí sim, aí o povo fez a festa, hein, irmão? Aí o povo fez a festa. Só que o Sansão, na hora que eles maltrataram Sansão, arrancaram os olhos dele, Sansão, no final da morte, ele falou, Deus, me dá o teu espírito novamente, me dá essa força novamente. Sansão matou tantas pessoas que nem quando ele estava bem, ele matou, mano. Porque não era o Sansão que ele tinha o poder, não era o Espírito Santo que habitava em Sansão. Era o Espírito Santo que estava em Sansão. Como o Espírito de Deus está sobre a nossa vida. Deus, aleluia. Com Abraão não é diferente. Abraão estava junto com Deus, Deus estava com Abraão. Aleluia. Quando Deus falou, Abraão, sai da tua parentela, vou levar para um lugar, aleluia, Pai, da promessa. É, Senhor, é verdade. Abraão passou por luta, Abraão passou por fome, Abraão ele pecou também contra Deus, mas Deus ele nunca desamparou Abraão. E algo que também chama a atenção, quando Deus ele promete a Isaac, qual é o poder da nossa fé, da nossa confiança? O poder da confiança de Abraão nesse momento. Abraão já era velho, já era de idade,
Abraão já não, no pensamento dele, ele não podia ter mais filho, nem a Sara. Só que Deus tinha promessa na vida de Abraão. Naquela época era difícil, naquela época era complicado, né? Naquela época, praticamente, Sara falava, até riu com Deus, até zombou praticamente com Deus, falava, pai, é logo eu ter filho, eu já tenho idade. Mas não foi o homem que prometeu, não foi o homem que vai dar a bênção, é Deus que vai dar a bênção para o homem. Na nossa vida também carnal, amado, não é diferente. Quantas vezes Deus ele promete algo na nossa vida e às vezes nós ficamos até com dúvida, ou às vezes até nós, será que é mesmo? Né? Mas não é. A fé, ela significa o quê? Ter confiança acima de tudo, amado. A fé é ter confiança em Deus, é Deus na frente de tudo. E Abraão, ele tinha isso com ele. Porque para Abraão, ele ter saído de uma parentela para viver a vida dele com Deus, amado, é complicado, hein? Imagina a luta que ele passou, hein? Imagina os familiares dele que falam, opa, você vai deixar nós aqui com nossos deuses para buscar um Deus que você nem conhece? Um Deus que nós nem crê. Às vezes nós passamos isso também na nossa família. Às vezes até a nossa família mesmo, ele crê em Deus, mas não tem aquela confiança, aquela fé que a gente tem. Aquela fé que a gente fala, ó, eu creio em Deus, ele vai fazer. Aquela fé, não, eu vou seguir, eu vou para frente, eu vou em cima, eu vou naquilo que Deus ele prometeu para mim. Abraão, ele fez isso. Imagine, Deus falou, ó, Abraão, pode ter o filho da promessa. Sara foi lá, errou novamente, hein, amado? Deu a criada dele para se deitar com o esposo. Novamente. Deus podia ter deixado ele de lado, não podia? Deus podia falar, eu prometi, eu falei que eu ia te dar um filho, eu falei que ia te dar a promessa. Só que vocês erraram novamente. Mas o Espírito de Deus não abandona. Oh, Jesus, porque quem tem a promessa, amado, Deus ele não deixa de lado. Quem Deus ele chama, Deus ele não deixa de lado. Oh, Jesus, tu és lindo. Deus ainda faz milagre, ainda faz prosperar essas vidas. Aleluia! Deus ainda é aquele do passado e é de hoje ainda. E o que eu tenho aprendido aqui, amado, na palavra, era sobre sacrifício. Qual é o sacrifício que você mais está dando para o Senhor? E aqui na palavra eu aprendo aqui com Abraão. Quando Deus ele deu o seu filho. Abraão, praticamente o filho de Abraão, nós vamos ler, ou praticamente já era jovem. Eu não sei a idade, mas já era jovem, porque se você for reparar, o filho de Abraão carregava lenha. Uma criança para carregar lenha? Não. Uma criança não carrega lenha, mas já era jovem. Imagine chegar lá, deixou a esposa em casa, pegou seu criado, vamos lá para aquele sacrifício que Deus. E falou, ainda falou para o seu criado, espera aqui que vai descer eu e o moço. No pensamento de Abraão, amado, é o que? Opa, vou deixar o sacrifício, vou dar o sacrifício e vou descer com meu filho no ombro, mesmo morto, mas eu vou descer ele no ombro. Só que no pensamento de Abraão, ele não sabia que o filho dele ia descer vivo, mas sabia que ia descer pelo menos com o filho dele no ombro. Mesmo morto e vivo, porque ele tinha que enterrar, né, mano? Era um sacrifício. Ele falou, vou dar o meu sacrifício, vou matar o meu filho, pro Senhor, mas eu coloco no ombro e vou descer para nós ir embora. Esse era o pensamento, já pensou? Porque o pensamento, opa, vou dar meu filho
para o Senhor, ele vai morrer lá, eu vou descer só? Não. Porque ele vai ter que falar para a esposa, ó esposa, eu tenho meu sacrifício para o Senhor me deu filho, devolvi o meu filho para ele, só que ele não está vivo. Só que a fé de Abraão é tão grande, amado. É através da fé, através da confiança, que o Senhor contemplou Abraão nessa parte. Porque a confiança de dar o seu filho, o filho da promessa, falar, Abraão, eu quero teu filho, o menino que você tanto ama. Imagina, o filho dele lá, podia falar, pai, tira essas madeiras de cima de mim, que eu não quero nem... Até o filho dele ficou quieto. Até o filho dele ficou quieto. Aí ele falou, pai, quem é? Cadê o cordeiro? Deus proverá. Oh, Jesus, eu creio. Imagina aquelas madeiras lá, já tudo preparado para sacrificar o seu próprio filho. E ainda falou, opa, calma. Mas Deus, ele chega sempre na hora certa, no momento certo. Ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Ele chega no ponto certo, na hora certa, irmão. A fé é algo que nós temos que crer, nós temos que confiar, mesmo naquilo que nós não vemos, irmão. Mesmo naquilo que nós não vemos, mas confiar, ter fé, mas ter fé em Cristo, aquele que morreu por nós, no terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. A pensar do grande amor de Abraão por Isaque, esse sentimento de pai e filho não foi o maior dilema que pratica. Enfrentou quando Deus pediu Isaque em sacrifício. Na verdade, a maior dificuldade de Abraão foi estar diante da possibilidade da promessa de Deus não se cumprir. Você viu qual que foi a dificuldade de Abraão? Da promessa não se cumprir. Essa é a nossa dificuldade. Essa é o nosso pior pensamento, praticamente falando. É naquilo que Deus prometeu, mas não se cumprir. Mas quando Deus promete, se cumpre. Aleluia! Tem o seu tempo, tem o seu momento, é na hora certa. Eu acabei de falar o quê? Deus não chega nem adiantado, nem onde ele chega na hora exata, no momento certo. Todavia, foi exatamente nesse ponto que o exemplo maior de fé de Abraão foi revelado, conforme escrito em Hebreus. Abraão confiou fielmente que Deus, para cumprir a sua promessa, poderia fazer com que Isaque ressuscitasse do morto. Deus podia ter matado Isaque, depois lá na frente ressuscitado isso, não podia, amado? Só que Deus, ele fez melhor ainda. Glória a Deus! Através da fé de Abraão, Deus fez o quê? Não, Abraão, eu vi que a sua fé é maior. Aleluia! Seu amor por mim é maior do que o seu filho. Seu amor por mim não é sua promessa, mas é eu. É isso, é Cristo. Cristo tem que ser o que? Maior que tudo, maior que a nossa família. A nossa fé não está na mão do homem, não na mão dos parentes, não no vizinho, não. Deus, ele sentiu que a fé de Abraão estava nele, em Cristo. Para chegar por esse ponto, falar, opa, Abraão podia falar, eita, a minha maior dificuldade é a promessa não se cumprir. Essa é a nossa pior promessa.
Essa é a nossa pior dificuldade. É que a promessa ela não se cumprir. Mas a promessa que Deus ele promete, ela se cumpre. Deus ele chega na hora certa. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. E Abraão estava sofrendo, porém, ele sabia que de uma forma ou outra, os planos de Deus não seriam frustrados. Ainda de acordo com o texto de Hebreus, escrito afirmou que figurativamente, Abraão recebeu Isaac de volta entre os mortos. Glória a Deus. A resposta de Abraão em relação pergunta a Isaac acerca do cordeiro. O que seria sacrificado? Nos mostra como a fé de Abraão fez enxergar a ordem de Deus à luz da promessa. Ele diz: Deus para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá o cordeiro no lugar do filho dele. E foi que Deus ele fez, amado. Abraão ele teve aprovações, Abraão ele teve luta, Abraão ele teve dificuldade. Tudo que a gente passa, Abraão ele teve. Só que a fé de Abraão não foi uma fé pequena. E é algo que está aqui, é o pai da fé, o pai da confiança. É um homem que teve a fé que tem o seu próprio filho. Nós podemos ler na Bíblia que não tem ninguém que tem o seu filho. Mas foi o Abraão. E algo que eu vou citar aqui, hein? Só um momentinho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo tu és, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia. 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 Santo, santo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É algo que nós aprendemos aqui a cada dia, amados. Na palavra de Deus. Santo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo tu és, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus santo, santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui fala em João, capítulo 1, 29, fala: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a palavra. Quando o João ele fala isso, é porque Jesus era o Cordeiro. Jesus ele ficou calado, ele morreu na cruz para o nosso pecado. Na vida do filho de Abraão não foi diferente. Deus ele preparou o Cordeiro. Glória a Deus. Deus ele preparou a promessa para Abraão. Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo ao Senhor. Glória a Deus. Aqui nós podemos ler aqui, ó, no Evangelho de João, lemos que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Deus proveu para o nosso lugar o seu próprio Filho. Abraão colocou sobre Isaac a lenha holocausto, da mesma forma com que sobre Jesus foi depositado todo o nosso pecado. Glória a Deus. Deus pediu a Abraão que ele entregasse o único filho. Claro, Abraão também era pai de Ismael, mas Isaac era o único pelo qual a linhagem da promessa continuaria tal como Abraão. Não negou seu próprio filho, Deus também entregou seu único filho por nós. Aleluia. Você viu como é tremendo? Da mesma forma
que Abraão entregou o seu filho, Deus também entregou o seu próprio Glória filho a Deus. para morrer pelo nosso pecado, para que nós venhamos ter o quê? A salvação. Abraão, ele deu o seu próprio filho, através da fé e confiança de um Deus poderoso que tirou ele de lá do pecado, tirou ele de lá onde que a família dele não cria em Deus, para levar para um lugar da promessa. Aleluia. Aonde Abraão passou por várias situações, Abraão passou por lugar, ele mentiu, Abraão também passou por lugar, passou fome, Abraão passou por lugar onde tinha militar, que é o egípcio, mentiu. Tudo isso aí na vida de Abraão, amado, que ele passou, isso aí nós podemos levar para a nossa história, para a nossa vida hoje. Porque em tudo isso que Abraão passou, nós passamos também. Só tem uma diferença. Abraão, ele teve aquela confiança, aquela certeza que Deus ia fazer, que Deus estava segurando na mão dele, que Deus ia levar ele para o lugar da promessa. Eu creio, Senhor. Aleluia. Você viu que então, nós podemos ver também, Deus ele não esqueceu do outro filho de Abraão. Não. Deus queria o filho mesmo legítimo de Abraão, para ver se ele tinha, se fosse o outro filho, para, me traz o Ismael lá que às vezes Abraão ia levar até correndo. Fala, opa, essa menina que eu tuterei com ela, para levar ele correndo lá para. Não. Deus falou, não, eu quero teu filho legítimo, o filho da promessa. O que eu te dei. O que eu falei para você, que você e a Sara iam ter um filho. Aleluia. O Ismael não foi esquecido. Porque até o nome dele aparece. Né? Mas o Isaac não, o Isaac é o filho da promessa. Era esse que o Deus queria provar se a fé dele era maior, se a confiança dele em Deus era maior do que o filho. E a nossa confiança? Será que a nossa confiança em Deus, Ele é maior do que a nossa família, Ele é maior que nossos filhos, Ele é maior do que o nosso emprego, apenas nós estamos trabalhando, fala, não, mas eu tenho que ficar nesse emprego, porque esse emprego é o que me dá o sustento. Mas uma coisa que não fala, se Deus ele promete, Ele supre a necessidade. Deus ele supriu toda a necessidade de Abraão. Nós podemos também falar de várias outras pessoas também na Bíblia, também que passaram por dificuldade, passaram por erro, Deus perdoou, mas Deus honrou também. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos também falar de Jó. Jó era um homem rico, Jó era próspero, né? Jó tinha de tudo, mas Deus também honrou Jó. Amém. Perdeu tudo, Jó ficou doente. Mesmo assim, Jó ele não negou ao Deus verdadeiro. Aleluia. O que eu quero levar aqui para nós, que a provisão de Deus no monte de sacrifício é a nossa fé. Glória a Deus. É a gente crer, confiar. Aleluia. Né? Eu podia estar lendo mais um estudo para levar mais, né? Mas foi até aqui que Deus me deu. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Tu és fiel. Foi até aqui que eu tenho aprendido com Deus. Aleluia. O Cordeiro, Deus ele deu seu próprio filho para morrer por nós. É verdade. E Abraão ia dar o seu filho. Sacrifício a Deus. Glória a Jesus. Só que Deus, ele deu o seu próprio Cordeiro, que é o seu próprio Filho, para morrer Glória a por nós. Deus, aleluia. Para morrer por nosso pecado, para que nós venhamos ter força, confiança. Aleluia. Por isso que eu falo, amado, não importa o que nós passamos, não importa a necessidade, não importa os problemas, desanimados nós vamos ficar, tristes nós vamos ficar. Às vezes nós não vamos ter força. Mas a nossa fé, confiança em Cristo tem que continuar.
Mesmo ela fez para, hoje eu não estou a fim de ir para a igreja. Vou me esforçar para ir hoje. Jesus, Porque que a palavra de Deus fala, quanto fraco estou, aí que eu estou forte. Glória a Deus. Quanto fraco eu estou, aí que eu busco mais a presença de Deus, porque eu vou ter mais força, porque quando eu estou fraco, eu vou ter mais palavra para pedir a Deus, vou ter mais palavra para falar do amor de Deus, vou ter mais palavra para falar, Deus, me perdoa, Senhor. Deus, cuida da minha necessidade. Deus, renova a minha vida espiritual. Senhor. Aleluia. Mas quando nós estamos... Uma coisa que eu aprendi esse dia... Mateus, pega um copo para mim vazio, por favor. Aleluia. Algo que eu aprendi Aleluia. com um copo aqui, amado. Estava vendo e é verdade, né? Uma pessoa estava assistindo um vídeo e a pessoa falando assim, né? Por que será que toda vez eu pego? Por que toda vez eu erro? Toda vez que eu penso que eu estou forte, eu erro. Aí ele colocou um copo, né? Aí ele... Toda vez acontece isso comigo. Por quê? Aleluia. Aí o pastor chegou e falou para ele assim, você não sabe por quê, não? Você assoprou o copo e caiu. E agora? Aí ele falou, estou igual o copo. Não pode assoprar que eu caio, eu pego, eu erro. Meu Deus. Ah, é? Enche o copo, Tiago. Ele encheu o copo, Deus. assopra. Ele... Cai. Aleluia. Porque você está... O copo está cheio. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, amado, Glória a Deus. o inimigo ele não tem poder para nos derrubar. Jesus, aleluia. É isso que falta, isso que está faltando em você, isso que está faltando em nós, que está cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo cuida de nós. Jesus, Mas quando estamos vazios, É qualquer um derruba a gente. verdade. Né? É que na palavra fala, quanto a carne, o Espírito está mais forte do que a carne. Porque se o Espírito está mais forte do que a carne não tem como lutar contra o Espírito. Mas quando a carne está mais forte que o Espírito, a carne ela combate. A carne ela derruba o Espírito. Oh, Jesus. Porque você não tem mais Glória a força. Jesus. É isso que acontece na maioria das pessoas. Ela esquece de encher o copo. Oh, Jesus. Ela esquece de encher espiritualmente. Aleluia. Tomar da água do Espírito Oh, Santo. aleluia. Se Deus ele é a água, nós temos que estar toda hora Glória a Deus. se enchendo dele. Vamos beber água, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos buscar. Aleluia. Né? Eu falei até para ela, está tão complicado, deu só o caso, né? Ela, não, mas Deus faz assim. Mas quando é só uma pessoa buscando, é complicado, amado. Mas quando eu falei, que eu falei, você glorifica a Deus porque está você e seu esposo junto. Ó. Quando os dois estão juntos, amado, pode vir a tristeza, mas vocês estão em oração. Oh, Jesus. Vocês estão, ó, firme, pode vir a batalha, pode vir a caminho, pode vir o que for, mas vocês estão em oração, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Inimigo que vai querer derrubar, inimigo que vai querer fazer qualquer coisa. Agora, só uma pessoa só vai de um lado e você fala, ô Senhor, me dá graça, vai pro outro, me dá graça. Não tem como, mano. Porque a palavra de Deus fala melhor dois do que um. Aleluia. Porque quando tem. Por que nós somos um corpo aqui? Porque se um está precisando, nós vamos tudo junto orar. Se um está chorando, nós vamos tudo junto orar. Glória a Deus, aleluia. É desse jeito, é dessa forma. Aleluia. Porque a gente não precisa, não podemos desanimar. Só que a gente também tem que compartilhar, né, amado? Ficar escondido também atrás da cadeira também não dá. Aí nós não vamos saber o que vocês estão precisando. É, Jesus, aleluia. Deus E tudo, amado. Deus ele dá a direção, como Deus ele deu a direção para Abraão. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Até aqui que eu deixo, né, amado? Amém, Jesus. Eu não sou muito bom nisso.